Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, a todos vocês que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, a todos vocês que nos escrevem dizendo que estudam conosco a Bíblia e de onde vocês estão acompanhando. Nós queremos aqui mandar um alô especial para Maria Moura, é de Manaus, Amazonas. Gilson e Rosângela são de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Helena Gomes é de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Jacó Ferreira é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Marisa de Oliveira Sequini é de Francisco Beltrão, no Paraná. Wilson Kister é de Ribeirão, Laranja da Terra, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por este momento que estás nos concedendo para estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e para colocarmos em prática em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a perseverarmos na fé, que nós não venhamos a desistir. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que passam por algum problema, situação difícil em sua vida, que têm as suas necessidades. Alguns estão enfermos, Pai, outros desempregados. Tenhas misericórdia de cada um, Pai. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir com o estudo desta semana falando sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós citamos aqui ontem, Hebreus capítulo 12, no verso 2, que nós deveremos olhar firme para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós não podemos desviar o nosso olhar do Senhor Jesus, porque se nós desviarmos o olhar de Jesus, nós iremos sucumbir, nós não iremos perseverar, porque Jesus, Ele é o nosso alvo, Jesus, Ele é o nosso exemplo, Jesus é aquele que fez tudo para a nossa salvação. O que nós precisamos fazer é aceitar e viver os seus ensinamentos em nossa vida. É o que nós precisamos fazer. O resto já foi tudo feito, já está pago. Nós não devemos mais nada. Precisamos apenas ter intimidade com Ele, comunhão com Ele, companheirismo, caminhar com Ele no nosso dia a dia. Não vamos desviar o nosso olhar para coisas seculares, para modas, para músicas profanas, para filmes que nos afastam da comunhão de Deus, para novelas. Não vamos desviar o nosso olhar de Jesus para essas coisas. Isso nos leva para a perdição, isso nos leva para esfriar a nossa fé. É isso que Satanás quer, ele quer minar a nossa fé. E a nossa fé, ela é minada através de pequenas coisas que nós vamos vendo no dia a dia. Enquanto nosso olhar deveria estar fixo em Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós ficamos olhando, nos detendo nessas coisas que o mundo está colocando diante de nós, e aí nós nos esquecemos de olhar para Jesus. Vocês se lembram de Pedro, quando ele estava andando sobre as águas? Ele olhou para os seus companheiros no barco, não é? E se sentindo orgulhoso por poder estar andando sobre as águas, e o que aconteceu? Começou a afundar. E quando ele viu que ele estava afundando, ele clamou: Jesus, salva-me! Jesus estendeu a mão e o salvou. Vejam, irmãos, é isso que acontece conosco. Quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, nós começamos a afundar na vida de pecado. Mas ainda, quando nós estamos nos afundando, se nós clamarmos, Jesus tem misericórdia de mim, Ele nos salva. Nós precisamos ter Jesus como nossa âncora, como a nossa segurança, a nossa certeza. Ontem eu citei aqui para vocês que o capítulo 11 de Hebreus e também esse capítulo 12 são os dois capítulos que nós mais talvez gostamos no livro de Hebreus. E aqui, quando começa a escrever o capítulo 11 começa da seguinte forma: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Esta versão que eu estou lendo na Bíblia é a nova versão transformadora.
A versão tradicional diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí, logo depois agora, a partir do verso 2, nós encontramos aqui uma lista que nós chamamos de Galeria dos Heróis da Fé. Como eu disse para vocês ontem, aqui no capítulo 11, não estão todos os heróis da fé de todos os tempos, mas alguns nomes estão aqui. Eu quero ler para vocês alguns versículos do capítulo 11. Vamos ler? A partir do verso 1 diz então: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e a incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência, concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Eu li do capítulo 11, verso 1 até o verso 19. Aqui citamos alguns heróis da fé. Citamos aqui Caim, Enoque, citamos também Noé, citamos Abraão, a história conhecida de Abraão, mas nos lembremos aí de Noé. Noé pregando que ia chover. Nunca havia chovido sobre a terra, as pessoas não sabiam o que era chuva, e Deus manda ele construir um grande barco, uma arca, para que aqueles que aceitassem a mensagem de Noé entrassem na arca e não morressem no dilúvio, mas eles não creram no que do que Noé estava pregando. Noé estava pregando coisas que eles nunca tinham visto, e pela fé, Noé, ele pregava que iria chover, que o mundo ia ser destruído com água. Assim também hoje, nós estamos pregando que o mundo vai ser destruído, que Jesus vai voltar, que o mundo está caminhando para o final, mas a maioria das pessoas não querem
aceitar esta mensagem. Eles querem viver a sua própria vida, os seus próprios prazeres. E também Abraão. Abraão foi chamado para sair da terra dele, da parentela, ir para uma terra que Deus ia mostrar. E Abraão, pela fé, ele foi. E mesmo na terra onde ele estava, ele era ali como um peregrino, como um passageiro, como um forasteiro. Nós também estamos neste mundo de passagem. A nossa pátria não é aqui. É pela fé que nós temos que aguardar a cidade celestial, cujo arquiteto e construtor é Deus. A nossa pátria está nos céus. É claro que nós vivemos aqui na terra, não é? Nós nascemos no nosso país de origem e quem sabe saímos para outros países, mas a nossa pátria não é aqui. O nosso lar definitivo é o céu e é por isso que nós temos que ter fé, perseverança. É como nós lemos no começo aqui logo, capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Temos nós, amigos, amigas, irmãos e irmãs, tido fé nessas coisas que nós estamos esperando? Temos nós tido fé naquilo que nós não podemos ver? É somente através da fé, como nós lemos ontem, aqui em Hebreus capítulo 12, que o justo viverá pela fé. Nós só estaremos na eternidade se nós mantivermos a nossa fé nas promessas de Deus e de Jesus que nós temos na Bíblia Sagrada. Aqui no capítulo 11, nós lemos até Abraão, né? A fé de Abraão. Este personagem talvez seja o mais importante aqui neste capítulo 11, Abraão. Ele é chamado o pai da fé. Ele já velho, não podia mais ter filhos, nem ele nem a esposa, mas Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, e assim foi. Para Deus, amigos, amigas, não há impossível. Deus, ele quer realizar um milagre em minha vida, na sua vida. Depende de nós aceitarmos a vontade de Deus ou não. Se nós queremos receber bênçãos, queremos que Deus faça um milagre em nossa vida, mas nós não nos entregamos completamente nas mãos dele para que ele realize este milagre em nossa vida, como é que nós vamos receber esta bênção, este milagre? E tudo é através da fé. Tenha fé, mesmo que o seu pedido, o seu desejo, o problema que você está atravessando não seja definido aqui neste mundo, mantenha firme a sua fé, porque todos esses que nós lemos aqui no capítulo 11 dormiram, descansaram no Senhor, mas morreram na esperança de estarem na pátria celestial. E é isso que nós temos que manter, a nossa fé viva. Mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós temos que ter a certeza que se nós descansarmos no Senhor, nós vamos receber a promessa da vida eterna. Jesus, ele vai voltar para nos buscar e recompensar a cada um daqueles que perseveraram na fé. Nós queremos agradecer a todos que estiveram mais uma vez conosco estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.